Boa tarde a todos presentes no salão, aos demais participantes da sala virtual. Hoje é o nosso segundo evento, da recepção, com esse título bem convidativo, Aconteceu na Portaria. E aí? Então, hoje a gente vai parar um tempinho para analisar, essas diversas situações que podem acontecer na recepção e qual que é a conduta adotada diante de cada situação. Tá? Eu desejo um bom estudo para nós, que, na verdade, se torna um estudo, é um encontro, mas, com certeza, a gente está muito bem amparado pela espiritualidade, que vai nos dar direcionamento, e nos apresentar aí as soluções pelas quais a gente veio buscar. Eu convido, então, o Valmir para a prece inicial, para o início dos nossos trabalhos. Boa tarde a todos. Vamos serenar nossos corações para que possamos entrar em sintonia com o Cristo que nos orienta. Agradecendo ao Pai por este momento de confraternização entre todos nós, que possamos levar a bom termo a palestra de hoje e pedindo ao Pai que nos coloque a conduta correta para que possamos melhor orientar aqueles que procuram este lar, que também é uma extensão do lar de todas as pessoas que aqui vêm buscar o lenitivo do amor, o lenitivo da compreensão, da paciência e de todas as virtudes que possamos cultivar dentro de todos os nós. Coloque em nossos corações, Senhor, e em nossa boca a palavra correta para podermos acolher o irmão que nos busca nesta casa fraterna que está aberta a todos os corações. Recebe, Senhor, a nossa prece em louvor ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Roga por nós, Senhor, os pecadores. Esteja presente em todos os momentos de nossa vida, estendendo tua mão amorosa para que não possamos cair no lodaçal das nossas imperfeições. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a ti. Dando continuidade aos nossos trabalhos, a gente convida a expositora dessa tarde, Érica Martins, para conduzir esse estudo. Aconteceu na Portaria. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal de casa. Eu recebi esse convite com muita alegria. Achei uma dinâmica muito interessante, muito bacana. A gente que está no movimento espírita, o que a gente tem sempre em mente, Não existe tarefa mais importante do que a outra. Existe a tarefa que a gente, de coração aberto, se propõe a fazer. E aí, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem oportunidades como essa, de reunir com os nossos colegas de caminhada, com os nossos companheiros de tarefa, e pensar sobre, Vamos estudar, vamos ver o que o Evangelho traz para a gente e o que cabe dentro dessa tarefa para a gente aplicar. Esse aprimoramento é essencial, Porque a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai vendo ao longo do tempo. Não é só ter bom senso, não é só ter boa vontade. A gente precisa de estudar, buscar algo mais, Para que a gente se aprimore cada dia mais na tarefa que a gente se propõe a fazer. Porque ninguém é obrigado a estar aqui.
né, a gente se candidata à tarefa, a gente escolhe, pede o coordenador, pede a direção da casa, olha, eu tenho habilidade para isso, ou a gente chega meio assim, querendo conhecer a casa e se propondo, eu quero ser útil, né? Mas para a gente ser útil, a gente tem que ser útil da melhor forma, dar o melhor que a gente pode dar. E para isso a gente precisa de ter esses momentos, né? Porque a gente junta o momento do estudo, da troca de ideias, né? Que só faz a gente crescer. Então, achei a iniciativa muito bacana, ainda mais em se tratando da portaria, que é uma tarefa de estrutura muito nova no abrigo, né? Até antes da pandemia, antes de fechar por conta da pandemia, a gente tinha trabalhadores, sim, a portaria, mas não com essa estrutura. E aí a gente vai buscando a estruturação, buscando estudar, a gente se dá conta, gente, como que é importante a gente estar atento aos pequenos detalhes, porque é a porta de entrada da nossa casa, né? Como que a gente vai receber não só o visitante, o que está vindo pela primeira vez, mas também os nossos colegas aí que já estão na doutrina conosco há muito tempo, né? E aí, Geraldo? Uai, Geraldo, eu acho que não foi à toa, não, hein? Então, vamos lá. Ô, Jô, você quer me dar o coisinha de passar aqui? Bom, a Ju, quando pensou na estrutura desse nossa conversa de hoje, até estava falando com ela assim, uma roda de conversa, né, Ju? Vamos trocar ideia. O título mesmo já fala lá, ó, estudo de casos. Então, vai ser bem rico se a gente ouvir vocês também, se vocês puderem, com cuidado, sem citar nomes no anonimato, porque se são casos reais e que se não está envolvido só a gente, né? Porque eu tenho uns casos para contar aqui que aconteceram comigo. Aí não tem problema nenhum. Mas se eu for me referir a outras pessoas, que a gente tenha o cuidado de deixar no anonimato para a gente não expor comportamento de ninguém, tá bom? Mas vai ser muito rico se vocês trouxerem para a gente alguma circunstância que seja uma experiência feliz ou que seja uma experiência um pouco embaraçosa, porque a dúvida de um vai ajudar no amadurecimento do outro também, tá bom? Aí a gente vai resolvendo esses casos aí que aconteceram conosco. Então, podem fazer perguntas, me interromper no decorrer do nosso trabalho, porque eu acho até bacana, assim, no momento que está falando do assunto, levantar a mão, pessoal de casa, coloca no chat, porque aí a gente está bem focado naquela questão, né? Então, vamos lá. O que eu pensei a gente estruturar primeiro, antes da gente chegar... Peraí, Josi, outro dia eu não consigo... tem que ligar, né? Outro dia eu fiz a mesma coisa aqui, querendo que ele funcionasse sem eu ligar, né? Difícil. Então, antes da gente passar para essa experiência dos casos, né? Do que aconteceram, para a gente trocar essa experiência, eu quis trazer umas pequenas reflexões para a gente situar onde estamos, né? Qual é o grau de importância da nossa tarefa, ok? Então, a gente vai buscar primeiro um conceito do que é a casa espírita. E aí, o nosso último tópico, porque a Ju fez por amostragem alguns questionamentos, né, Ju? Assim, o que pode vir de pergunta para a gente mais ou menos pensar? Mas nós não estamos engessados, não. A gente vai responder as perguntas que a Ju passou e as de vocês e outras que foram vindo, né? Mas olha só, busquei, não é por acaso esse conceito, que está lá no site da FEB. Uma das perguntas que a Ju colocou no final era que se a gente conseguisse citar alguma bibliografia para servir de estudo para cada um de nós. Então, ao longo da nossa exposição, a gente vai falando aonde eu busquei, aonde que eu vi, né? E no finalzinho ainda tem uma coisa de bibliografia, que tem outras também, tá bom?
Não por acaso esse conceito aí do que é a casa espírita, ela está lá num trabalho que a FEB faz de orientação à casa espírita. O trabalho chama Orientação à Casa Espírita. Então, ele vai desde da instituição no formato burocrático que a lei brasileira exige que tenha, né, de como é que você faz para ter uma instituição, até as diversas tarefas que podem acontecer dentro da casa espírita. E a FEB vem reeditando esse documento. Interessante que a última reedição dele foi em 2020, quando veio os trabalhos virtuais, porque tem um capítulo específico lá para tratar dessa novidade, né? Esse documento da FEB, ele não é uma exigência, uma obrigatoriedade, ele é uma orientação. Então, as diversas casas espíritas têm esse material que é riquíssimo, de acordo com a particularidade de cada casa, de cada local, de cada comunidade espírita, ela tem os subsídios ali para ir adequando o desenvolvimento da sua tarefa. E lá, quando ele está falando exatamente da recepção, ele começa a tratar primeiro definindo o que é a casa espírita. A casa espírita deve ser uma instituição que represente os braços do mestre abertos e estendidos a envolver todos os irmãos que ele nos encaminhar, pois que o centro espírita é a casa em que as almas encarnadas e desencarnadas podem encontrar Jesus através de seus trabalhadores. Aí, gente, olha a responsabilidade que essa definição traz. Primeiro, o convite para vir à casa espírita, ele foi feito por Jesus. Não foi feito pelo Abrigo da Luz, né? Quando está lá, Abrigo da Luz convida para o seminário, na verdade, o convite é de Jesus. E aí, a gente está na portaria, dando as boas-vindas para os convidados de Jesus. Olha a importância que é a gente pensar nisso, porque é um convidado da pessoa, do espírito mais perfeito que a gente teve, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. Então, olha o carinho, né? A atenção que a gente tem que dar para esse convidado. Como é que a gente vai encaminhar esse convidado até Jesus? Como é que a gente vai receber esse convidado? Que é um convidado especial, né? Junto com esse convite aí, a gente vai falar muito disso no decorrer do nosso trabalho, tem um trabalho da espiritualidade superior, de encaminhamento dessa pessoa, desse nosso irmão até a casa espírita, porque é aqui que tem chances de ele encontrar o lenitivo, o tratamento, o encaminhamento e auxílio para a sua evolução. E se a gente falhar, a espiritualidade superior vai fazer o trabalho dela do mesmo jeito, porque quem fez o convite foi Jesus. Então, a gente tem que pensar que, olha só, se é através dos seus trabalhadores que essas pessoas vão ao encontro de Jesus, a gente tem que pensar assim, eu sou esse caminho para que ele vá. O meu tratamento, que vai começar desde a recepção até os trabalhos finais da casa espírita, vai depender dessa pessoa permanecer, vai depender dessa pessoa conseguir o tratamento que ela almeja, a resposta que ela vem buscar, né? Então, olha o esmero e o carinho que a gente tem que ter com esse convidado, ok? Então, esse conceito está lá nesse trabalho de orientação à casa espírita, lá no finalzinho a gente vai dar a referência dele, está no site da FEB, tá? Depois eu peguei uma outra definição, que essa é a fala do Divaldo, nesse trabalho aqui, o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que o livro chama Atendimento Fraterno, na página 28, tem uma entrevista longa, antes dele tecer outros comentários sobre o atendimento fraterno, ele trata da casa espírita, né? Aí o Divaldo fala assim, todo aquele que sobe a um planalto, mesmo que não se dê conta, aspira oxigênio puro. A casa espírita é o planalto no qual podemos comungar com Deus. É o oásis refrescante na severidade adusta da terra sáfara. É a ilha generosa no oceano tumultuado das paixões. Quando alguém se adentra à casa espírita, é amparado pelos espíritos que têm ali a tarefa de preservar o nome de Deus, o seu valor diante das almas
e no caso específico do cristianismo, a presença de Jesus, que prometeu nunca nos deixar órfãos. Então, dessa definição que o Divaldo traz para a gente, nós vamos recortar aqui, quando ele fala assim, ó, quando alguém adentra, é amparado pelos espíritos que têm ali a tarefa de preservar o nome de Deus. Então, cada um que adentra a nossa portaria, que é recepcionado para o abrigo, ele já tem uma proteção e um trabalho e um planejamento para aquela vinda dele aqui na casa espírita. É claro que vai depender da postura dele, de aceitar, de concordar, de engajar, né? Mas aí já não nos cabe, a gente tem que preocupar com o nosso trabalho, né? Então, a nossa casa, como toda casa espírita, e aqui o Divaldo fala de forma genérica também, cada templo religioso, ele tem uma defesa magnética e um preparo. Quando a gente adentra, a gente já está em contato com espíritos superiores que, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa dúvida, de acordo com o objetivo que a gente veio, ele vai cuidar de nós. Há um tempo atrás, o nosso grupo da evangelização da família, a Josi vai lembrar desse trabalho nosso. A gente estava estudando um material de preparação para evangelização, e num determinado momento do estudo, o material indicava para a gente uma fala muito parecida com essa, porque falava assim, olha, cada família que frequenta a evangelização e que adentra a porta do centro espírita no momento da evangelização, ela é cuidada. Tem um planejamento específico para ela. Se o evangelizador se preparar com antecedência, se engajar no trabalho com responsabilidade, ele vai participar desse trabalho de auxílio àquela família. Aí ele fala, se o evangelizador quiser, se ele quiser estudar e se preparar. Se o evangelizador não quiser, a família vai ser assistida do mesmo jeito, né? Olha que bacana isso. Esse ano, há um tempo atrás, data recente, nós tivemos uma reunião com os mentores da casa, onde foi tratado as diversas tarefas, né? Vocês também tiveram a devolutiva da tarefa da portaria, né, Ju? E aí, uma questão que veio do atendimento fraterno, mas que serve para todas as tarefas, porque foi levado um anseio, né? De vez em quando, o nosso domingo do atendimento fraterno está muito, a demanda cresce muito, os atendentes ficam preocupados com o tempo de atendimento, mas ao mesmo tempo que a gente se preocupa com o tempo, se preocupa em acolher devidamente, a pessoa veio conversar com necessidade da fala, como é que o atendente tem que se portar? A resposta da espiritualidade, basicamente, em outras palavras, foi assim, olha, o atendente tem que se preparar. O auxílio vai chegar. E o trabalho com a pessoa que busca auxílio está sendo feito desde o momento que ele adentra a casa espírita. Então, em outras palavras, acalma seu coração, né? Então, para vocês verem, assim, essas duas devolutivas que a gente tem dessas outras duas tarefas é o que ocorre também com a portaria. A pessoa está lá recepcionando, nós que chegamos à casa, né? Ou para o estudo, ou para o trabalho, ou numa condição de ouvinte, ou é a primeira vez que chega à casa. A espiritualidade que cuida de nós o tempo todo, que cuida desse campo energético o tempo todo, já preparou ali um planejamento para cada um de nós naquele dia, né? Na portaria também. Agora, os atendentes da portaria, eles vão contribuir para esse planejamento ou eles não vão ajudar, né? Ou não vão ajudar ou vão causar algum embaraço, mas o trabalho vai ser feito, né? Porque a gente está falando aí, olha, amparados por espíritos que têm ali a tarefa de preservar o nome de Deus. E ainda, né, que está levando eles à presença de Jesus. Então, cumpre a cada um de nós, nas diversas tarefas que a gente desenvolve dentro da casa espírita, ter essa preocupação. Eu aqui sou uma ferramenta de quem, gente? De Jesus, né? Então, é o meu olhar para com esse convidado, que tem que ser o mais fraterno possível, o mais acolhedor possível, né? E é através dos estudos que a gente vai conseguindo desenvolver esse, ok?
Vamos lá. E o que é a recepção na casa espírita? Para vocês terem uma ideia da importância da recepção, gente, nesse documento da FEB, depois vocês tiverem tempo de dar uma olhadinha lá, uma visitadinha, e é orientativo, tá? Porque vocês vão ver umas coisas assim, ó, mas no abrigo não funciona assim. Aqui a divisão está diferente, é porque é um documento orientativo e cada casa tem a sua particularidade, tem a sua comunidade com determinada necessidade, então tem uma variação sim. Mas, de modo geral, lá nesse documento, a casa espírita é dividida mais ou menos em 7 ou 8 departamentos. Áreas, não é departamentos, ele fala de áreas. Então, tem a área de artes, tem o DAPS, igual tem aqui, que é o Departamento de Assistência Social. O Departamento de Família lá está todo desmembrado, porque tem a família, depois tem infância e juventude, e aqui no abrigo a gente aglutina tudo num só, né? Tem o Departamento Social, eu fiquei pensando assim, o DDD está lá de Comunicação Social. O nosso DDD, que é o Departamento de Divulgação Doutrinária, se a gente fosse encaixar lá nos requisitos, está lá no Departamento de Comunicação Social da FEB, né? Mas aí a recepção está lá também. Então, lá a gente tem arte, DAPS, família, atendimento espiritual, comunicação social, estudo do espiritismo, juventude e mediunidade. Quem arrisca falar que aonde que ele está estudando a recepção? Arrisca, Valmir? Não, tem nem ideia? Gente, ele está lá no atendimento espiritual. Olha que legal. Começa lá na recepção. Começa lá, né? É lá no atendimento espiritual. Não é coisa a gente muito afoito, assim, deve estar lá no comunicação social. Não é. Está lá no atendimento espiritual. Por quê, gente? Olha só. Pulando um pouquinho ali o versículo de João, né? Eu inverti um pouquinho aqui, né? O que é a recepção? Consiste em receber os que chegam ao centro espírita de forma fraterna e solidária, conforme orienta o Evangelho à luz da doutrina espírita. Sua finalidade é acolher fraternalmente os que procuram o centro espírita, principalmente os que chegam pela primeira vez, esclarecendo, orientando e informando as atividades, reuniões e cursos realizados na casa espírita. Essa definição está no livro do Marlon Reikdal, que fala sobre o diálogo fraterno, mas, na verdade, ele chama de diálogo fraterno, nosso atendimento fraterno, né? Mas ele trata especificamente no momento da recepção. Porque esse acolhimento que o atendimento fraterno faz, essa instrução que a reunião pública e a reunião de estudo proporciona, ela começa lá. Porque lá, na recepção, além das boas-vindas, quando a gente, boa tarde, seja bem-vindo, boa noite, seja bem-vindo, esse acolhimento jovial, esse acolhimento alegre que a gente tem lá na portaria, para além de ser um cumprimento social, né? Bem-vindas assim de triagem, né? Porque isso nos outros lugares que a gente frequenta, a gente também tem, né? Porque a gente tem a função, a tarefa da portaria aí para diversas coisas que a gente vai fazer, né? Todo lugar que a gente entra tem. Mas, muito além disso, a portaria também, lá começa a alteração do padrão vibratório. Então, vocês imaginam que cada pessoa que vem à casa espírita, ela está trazendo também a sua bagagem, a sua história. E mais do que isso, porque é uma história ali, uma bagagem que às vezes ela está no socialmente meio tamponada, naquele dia específico, ela pode ter tido um atrito com a família, ela pode ter tido um problema no trabalho muito sério, ela pode ter tido uma discussão no trânsito, ela pode estar com uma preocupação com uma enfermidade muito grande, ela pode estar numa aflição danada. E com ideias fixas naquele problema, e vem à nossa casa buscar um lenitivo, vem à nossa casa buscar um suspiro. E aí o nosso cumprimento, as nossas boas-vindas sociais ali na portaria, se a gente faz com a devida atenção, o devido acolhimento e com a perspectiva que ali começou o tratamento espiritual da pessoa que adentrou a casa, eu posso estar alterando o padrão vibratório dela. Então, essa alteração de padrão vibratório pode fazer com que ela deixe de lado um pouquinho aquela dor que está afligindo muito.
e trace outra perspectiva ali para a vida dela naquele momento. Então, às vezes, quando ela senta na cadeira aqui, subiu as nossas escadas, senta aqui para assistir o estudo, ela já está mais calma e já está preparada para ouvir aqui o recado da espiritualidade maior. Ela sentou ali já preparada para o passe magnético que ela vai receber. Porque na portaria, o nosso acolhedor da portaria com as boas-vindas já foi capaz de alterar todo o padrão vibratório. E a calma já veio, a ligação com Deus, com Jesus já veio, e ela é capaz de se sentar ali e absorver a melhor parte do estudo, o que ela estiver precisando. Né? Então, olha a importância da gente cuidar disso e de ter noção. Eu estou aqui na portaria dando as boas-vindas, cuidando do portão do abrigo, porque aqui está começando o tratamento espiritual de todo aquele que entrar. E a gente tem que ter preocupação com as pessoas que vêm pela primeira vez? Sim. Né? O Marlon, um dos autores que a gente está citando, ele fala que é o que mais a gente tem que se preocupar, com quem está vindo pela primeira vez. Mas o nosso frequentador também, ele tem diversas questões. Ele já está engajado, já conseguiu adquirir a disciplina do trabalho, já conseguiu adquirir a disciplina de vir aos estudos, do estudo autônomo em casa, mas ele também precisa de ser cuidado. Então, às vezes, aquele boas-vindas que fala assim, seja bem-vindo, que Jesus esteja convosco. Essa palavra magnetizada, esse convite, essas boas-vindas com amor, fazendo a ligação com o outro, pode fazer com que essa pessoa lembre da figura de Jesus. E aí o padrão magnético já é outro. Né? É como se ela já começasse a receber o passe ali. E através de quem? De nós que estamos na portaria. Né? Então, olha que bacana que é a gente pensar nessa importância mesmo da gente situar a nossa energia, o nosso foco ali na tarefa que está acontecendo. Eu vou contar para vocês aqui o primeiro caso, que eu fui lembrando, eu falei assim, como que é a minha experiência com a portaria da Casa Espírita? Eu lembrei de um muito antigo, mas que foi tão tocante que eu nunca mais esqueci, porque já tem tempos isso. E por coincidência, foi numa época dessa, de fim de ano, porque eu lembro exatamente a palestra que eu fui buscar numa outra casa, porque eu tinha visto, não sei como, há muito tempo, acho que foi uma colega que contou, falou, tem uma palestra falando sobre Natal, Réveillon, planejamento, na segunda doutrina espírita, na casa Irmãos Vitor, lá no Carlos, eu não sabia onde era. É uma casa, eu acho que é Irmão Vitor mesmo, salvo engano é Irmão Vitor, perto da feira coberta do Padre Eustáquio. Nunca tinha ido lá. Peguei o endereço pela internet, fui lá um dia de semana à noite, depois de um dia de trabalho. Na hora que eu entrei na portaria, tinham realmente umas pessoas lá, mas eu já cheguei depois do trabalho, na hora da palestra, estava assim, né? Se começasse 8 horas, eu acho que eu estava lá 5 para 8. Então, eu lembro que eu cumprimentei as pessoas com boa noite e perguntei assim, onde é o salão? Aí a pessoa me indicou, já estava na hora, subi, tinha uma escadinha, subi, sentei, assisti o estudo, gostei, eu tinha ido lá exatamente por causa do tema, por causa do expositor, gostei. Aí na hora que terminou a palestra, feito aqui no abrigo, tinha um trabalho de passe, eu já ia embora. Na hora que eu me preparei para sair, veio uma mocinha atrás de mim e falou assim, você tem 1 minuto? Falei, tenho. Ela falou assim, nós observamos que foi a primeira vez que você veio à nossa casa. Está tudo bem? Eu levei um susto, que eu não estava acostumada com isso. Eu frequentava só o abrigo. Eu falei assim, tá tudo bem. Que aí eu ainda fiquei assim, né? Falei, tá tudo bem. Ela falou assim, você gostou? Eu falei, gostei. Estou muito agradecida de ter vindo. Você precisa de mais alguma coisa? Você quer que a gente te auxilie com mais alguma coisa? Aí eu falei com ela assim, não, tá tudo tranquilo. Ela falou assim, você é espírita? Eu falei, sou, só que eu frequento uma outra casa, numa outra região de Belo Horizonte, e eu quis vir hoje, tá aqui mais ou menos perto do meu trabalho, também por causa do tema da palestra que me chamou a atenção, mas eu já frequento outra casa. Ah, então tá bom. Então seja bem-vinda, volte quando... Gente, eu fiquei assim, essa abordagem dessa nossa amiga, no final,
Me tocou profundamente o coração. E nunca mais eu consegui esquecer isso. E olha, faz tempo isso. Eu não sei o ano que foi, mas que tem uns 10 anos, tem. Com certeza tem. E olha que acolhimento, né? A pessoa viu que eu cheguei pela primeira vez, realmente eu era um rosto desconhecido para eles, e ela veio atrás de mim. Você está precisando de mais alguma coisa? Eu não tinha solicitado nada, só tinha perguntado até então onde é que era o salão, porque eu não conhecia a dependência física da casa, né? A nossa casa, o Abrigo da Luz, cresceu. Eu sei pela dinâmica que é difícil a gente saber, né, quem está vindo pela primeira vez, ainda mais que eu imagino que vocês da portaria têm uma escala e que geralmente está na segunda ou geralmente está na terça. Se vem um frequentador que está só lá na quarta-feira no estudo da mediunidade e vem numa terça-feira, por exemplo, quem ainda está na portaria pode achar que não é, que é pela primeira vez e não é, porque o abrigo cresceu. Eu não sei dimensionar o tamanho dessa casa quando eu fui há esse tempo atrás, se eles eram capazes ainda, ou se são ainda, de conhecer realmente quem é novato e quem não é. Mas, de fato, essa experiência que eu tive foi extremamente feliz, foi extremamente acolhedor. E sabe quando você para e fica assim, nossa, se eu posso pedir mais alguma coisa, deixa eu pensar. Porque quando ela falou assim, a gente pode te ajudar em mais alguma coisa? E eu estava extremamente grata com a palestra que eu tinha acabado de assistir, com aquele magnetismo das palavras do expositor, daquele trabalho da casa todo, feito, a gente fica aqui no abrigo, né? Aí eu falei, eu vou até respirar um pouquinho mais, né? Deixa eu aproveitar aqui dessas boas-vindas, né? Então, quando a gente vê na doutrina espírita esse esclarecimento do que é esse magnetismo da casa espírita, a gente começa a pensar nas nossas experiências, né? E essa é uma que eu registrei aqui para a gente trazer, porque eu falei, gente, é esse magnetismo sentido, já tive essa experiência, né? Numa casa desconhecida que a pessoa foi lá e me pinçou, né? Porque eu também era uma convidada de Jesus naquela oportunidade ali. E foi extremamente benéfico para mim. E guardo essa lembrança com muito carinho desses nossos irmãos dessa casa, né? Com esse zelo todo com quem estava lá, né? Então, para a gente perceber essa importância. Bom, o Marlon, nesse livro aqui do Atendimento Fraterno, ele fala assim, olha, a gente tem 3 razões na recepção, 3 objetivos lá, né? O compromisso com Jesus de recepcionar os seus convidados, né? De acolher esses convidados, né? A caridade com a doutrina, porque a divulgação da doutrina espírita acontece lá na recepção. Tem um comentário? Pode ler. Pode. Eu vou ler aqui o comentário da Raquel Reis, que é em relação ao que você falou. Ela colocou assim, antes de frequentar a casa, sempre vinha trazer doações. E confesso que vinha sempre e adorava quando era o José Raimundo que me recebia, porque me tratava com tanto carinho e doçura que comecei a assistir as palestras no virtual porque ele me convidou e fez com tanta delicadeza e amor e estou até hoje e sou muito grata a ele. Aí, tá vendo? É mais uma experiência. Olha como que a gente toca o coração de quem está vindo. Ela vinha trazer uma doação e agora ficou, né? Oi, a semente plantada. Lá na portaria, né? Lá na portaria. Olha que bacana isso. Obrigada, Raquel, de trocar essa experiência com a gente. Extremamente rico, né? Voltando aqui, gente, a importância que a gente tem que ter também, olha, tudo bem, o acolhimento, né? O compromisso com Jesus de recepcionar o seu convidado. Caridade para com a doutrina, porque a divulgação começa lá. E aí vem um item de extrema responsabilidade de todo trabalhador espírita. Nós temos um arsenal de livros para a gente ler, de palestra, quando não pode vir a casa, fazer estudo virtual, né? Graças a Deus a gente tem essa ferramenta agora, para que a gente possa dar informações precisas. Porque o recepcionista, quem está na portaria, além de dar informação clara a respeito das atividades da casa, das reuniões, dos horários, do perfil de cada reunião, dos estudos, ele também pode ser perguntado em relação a alguma questão doutrinária. E se a gente não se sente seguro para responder, não tem problema nenhum.
Mas o que a gente não pode negligenciar é a gente passar uma informação que a gente não tem embasamento e que a gente esteja mistificando, porque a doutrina não foi feita para isso. Então, isso a gente tem que ficar atento. Então, se eu não sei acolher, se eu não sei dar essa informação, meu amigo, olha, a sua questão eu não consigo te responder agora com a objetividade que você está me perguntando. Por caridade, você pode aguardar aqui, porque eu vou ver quem pode te atender. Gente, é um comportamento de humildade, mas para que a gente não seja negligente e não saia atropelando o conceito doutrinário, que a gente pode passar uma informação errada e afastar a pessoa da nossa casa. E afastar a pessoa da nossa casa é o mínimo, afastar a pessoa da doutrina e do evangelho. E ele é um convidado de Jesus. Porque conforme o que a gente for falar, e se a gente não conseguir acolher, aí, poxa vida, né? Ao trabalho. Aí, em vez da gente ajudar, a gente atrapalha. A espiritualidade vai ter que rever o plano todo, né? Que a ferramenta falhou, o cabo da enxada quebrou na hora H. Pronto, vai ter que arrumar outro, fazer outro plano. A espiritualidade não vai falhar, porque o nosso irmão precisa de esclarecimento e acolhimento. Mas aí a gente perdeu a oportunidade de ajudar. E quando a gente estiver na portaria ou em qualquer tarefa, gente, o que é um exercício, não é a personalidade da Érica mais que está, é o trabalhador espírita. Então eu tenho que me despojar de tudo aquilo que eu acho, de todas as concepções dos nossos achismos. Sabe por quê? A gente ainda carrega concepções de como viver melhor, não carrega? A gente não tem preconceito, gente? A gente não tem modos de fazer as coisas? A casa espírita não é para a gente explicar as coisas conforme a gente entende, não. É conforme está na codificação. É conforme está no Evangelho de Jesus. Senão a gente vai negligenciar. E até porque a nossa experiência não é a do outro. Então, tem duas coisas que a gente tem que pensar quando a gente está passando uma informação, quando a gente é perguntado. Primeiro, não é o que eu acho, é o que a doutrina tem para nos esclarecer. Meu irmão, olha, sobre a sua pergunta, tem uma passagem no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho, ou numa obra subsidiária. Vamos refletir juntos? Porque aí a gente vai encontrar a melhor forma. Mas quando eu começo a passar a minha experiência, olha, já aconteceu isso comigo, e eu tive uma dúvida danada. Aí a pessoa começa a vivenciar aquela minha fala da experiência da Érica, da personalidade, gente, que carrega um monte de imperfeição, carrega ainda um monte de aresta que precisa ser ali, né, cortada ainda, que ela está batalhando ainda, né? E a nossa postura com a pessoa que chega, ela vai demonstrar isso, porque a nossa comunicação é através da fala, mas o corpo também fala. Então, a nossa disposição de receber a pessoa, ela pode deixar transparente ali um preconceito que eu carrego, um descaso, com determinada postura que a pessoa abordar. Então, não é mais ali a Érica que está, é um trabalhador que está em busca de conhecimento. A pergunta apertou? É uma questão muito difícil de resolver? Olha, nós vamos buscar ajuda, mesmo porque na portaria, na dinâmica de recebimento, a gente não pode fazer estudos em pé lá, né? A gente não pode fazer nem acolhimento prolongado, nem atendimento fraterno e nem estudo, né? Então, com muito carinho, a gente tem que acolher aquela pessoa e falar, olha, talvez eu não consiga te responder tudo agora. Vamos pegar mais informação da nossa casa, porque à medida que você for se inteirando sobre a doutrina, sobre os estudos, eu tenho certeza que você vai encontrar essa resposta. Porque as respostas também das dúvidas que a gente carrega, é a gente mesmo que vai encontrando, não é? A gente tem a reunião de estudo, a gente tem os livros como ferramentas, mas aquilo tem que processar, né? Acabou que eu pulei ali a questão do evangelho, né? Mas a gente falou por ele também, né? Quando a gente fala do convidado de Jesus, né? E aí está o versículo de João. Se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, a mim recebe aquele que enviou, né? Está na primeira diretriz lá que o Marlon fala do objetivo, né? O compromisso com Jesus,
a questão da caridade para com a doutrina, essa nossa responsabilidade do estudo, do momento, da fala, de nos despojar do eu, e ali a gente ser uma ferramenta em todas as tarefas que a gente tiver, né? E amor pelo centro espírita, gente. Porque se a gente não tiver amor naquilo que a gente está fazendo, de preservação, de enaltecer, de cuidar, aí também, né? Então, essa dedicação nossa de estarmos aqui um domingo à tarde, né? Cuidando desse aprimoramento nosso, né? Tem comentário aí? Pode fazer. Você vai gostar. Então, o pessoal está agradecendo aqui, né? Falando do Zé, que ele é muito atencioso mesmo. A Romilda escreveu que a recepção de quarta-feira é muito atenciosa, né? E a Edith Paula escreveu aqui, ó, frequentava uma casa no Betânia. A primeira vez que fui no abrigo, o Toninho que me recebeu. Foi muito atencioso e me fez sentir em casa. Passei a frequentar aí e estou muito agradecida. Hoje estou ouvindo a Érica, que conheci ainda criança. Que me conheceu criança, Josi? Obrigada. Eu não consigo lembrar quem é. Desculpa, perdão da minha desconexão. É Romilda, Josi? Eu sei quem é. Sei quem é, Edith, obrigada. Agora eu lembrei. Sim, eu encontrei com ela aqui depois de muitos anos, Edith. Agora eu lembrei. Num dos seminários do abrigo, muito antes da pandemia, Patrícia, minha irmã, estava comigo e nós nos encontramos ali na hora do lanche. Realmente, quando nós éramos crianças. Muito bom, né? Então, olha que tanto de experiência feliz que a gente tem com essa recepção, né, gente? Só enche os nossos corações, assim, da certeza desse caminho que a gente tem que trilhar, né? Vamos ver aqui. Eu tenho uma outra experiência também, de uma outra casa. Eu vou contar a experiência aqui do Abrigo da Luz também, né? Porque quando eu quis procurar a doutrina espírita para estudar, eu fui em 2 casas aqui na nossa região. Fui em 2. E não consegui sair do Abrigo da Luz mais. Aí desde então, eu vou em outras casas participar de estudo, de curso, igual eu fui um do atendimento fraterno no bairro Planalto, um outro que eu ia muito, e eu lembro que o pessoal estava precisando de evangelizador, e me viu com as crianças e falou assim, se eu estou vendo você ir com o filho, vem para evangelização. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, não consigo, porque eu tenho evangelização lá do Abrigo da Luz, e não consegui sair daqui do Abrigo da Luz também. Aí depois mudei da região do Barreiro, só fui em outras casas, assisti estudos muito bons, mesmo cursos, mas nunca desvinculei do Abrigo da Luz, nunca consegui. Aí os meninos foram nascendo e vindo, não, evangelização tem que ser aqui. Aí recebe convite para evangelizar em outra casa, não cabe. Eu falei, não vou, para eu ir, o horário incompatível, a rotina incompatível. Então, assim, é uma casa de acolhimento também, né? Que foi uma experiência muito feliz, porque aí eu só fui em outras casas buscar alguns estudos, mas eu volto para cá para trabalhar, né? Uma outra oportunidade que eu tive também numa outra casa, no bairro Planalto, acho que é Planalto mesmo, que é pertinho do aeroporto da Pampulha, foi no curso de atendimento fraterno. O rapaz que me atendeu na recepção também, eu achei um amor, era um jovem, né? E era um dia de curso, agora eu não vou lembrar, porque é quando a União Espírita Mineira faz aquele são diversas salas de estudo para as diversas tarefas, Ju. Agora eu vou esquecer. É da AME-BH. Cada tempos eles fazem numa casa. Então, você tem lá a equipe do atendimento fraterno, a equipe da mediunidade, do DAPS, não sei o quê, e aí são diversos trabalhadores. Então, esse rapaz já sabia que ele ia receber esse tanto de gente diferente, né? Ele dava conta de atender e direcionava a gente com uma atenção. E eu falava, e eu percebi, eu falei assim, gente, olha o tempo de dedicação que esse rapaz está tomando com cada um de nós. Porque ele não dava simplesmente a informação de triagem, assim, atendimento fraterno, é sala tal. Não. Olhava para a gente assim com um sorriso. Da onde que você veio? Aí a gente falava, você é da equipe de lá? Olha, é na sala tal. Mas se você quiser passar na outra sala,
tem uma equipe lá também. A nossa casa está com uma outra equipe da direção aqui para receber trabalhador novo. E ele foi fazendo essa triagem assim, eu falei assim, gente do céu, que disposição para o atendimento, né? E se ele fosse um pouquinho displicente, ele ia só ficar assim, ó, vai para lá, vai para cá, né? Fazendo a triagem ali rapidinho, porque os estudos já iam começar, mas não, uma atenção e uma dedicação imensa, né? Então, assim, como que é importante a gente ter noção dessa responsabilidade do trabalho, né? E como fazer para a gente atender com êxito, né? Esse carinho aqui que a gente viu o pessoal trocando ideia com a gente da sala virtual, essas duas experiências que eu trouxe, né? Gente, é sempre pensar como que eu fazer uma conexão com aquela pessoa que está chegando, né? Eu preciso me comunicar, né? Através da minha fala e da minha postura corporal também, com jovialidade e alegria, de forma que essa pessoa se sinta bem, que ela seja acolhida. Então, a primeira coisa é a gente ter o respeito por alguém que está chegando, né? E não é só esse respeito social, né? Do cumprimento social que a gente já tem a educação formal que nos deu, que é importante também. Esse não pode faltar. Mas é um respeito para além disso. É o respeito de olhar aquela individualidade, está trazendo ali uma história de vida, está trazendo ali umas escolhas, né, que ele foi capaz de fazer ao longo da sua trajetória e que ele traz ali um objetivo para ter vindo aqui. E eu não posso fazer nenhum comentário, nem em pensamento, a respeito daquela pessoa que entra. Porque se eu começo a observar a escolha político-partidária que ele fez, porque às vezes isso está na roupa. Se eu começo a pensar na escolha da vestimenta que ele utilizou para vir à nossa casa, se eu começo a pensar na falta de preparo ou não física dele, eu já me desconectei com ele completamente. E eu não vou conseguir acolher mais do que o verniz social de falar, seja bem-vindo, pode se dirigir ao salão, né? Então, assim, nada, não contribui em nada, né? Então, é realmente olhar aquela individualidade com muito respeito e carinho, e fraternidade e amor, porque ele é um convidado de Jesus. E me despojar de todos os achismos. Mesmo que eu perceba qualquer linha de pensamento que seja alguma escolha que eu teria feito diferente. Porque quando eu começo a observar e a julgar, mesmo em pensamento, eu me desconecto. Oi, Geraldo. Claro, espera só o microfone chegar para o pessoal de casa ouvir. Quando você fala do respeito à pessoa, você deu exemplos aí positivos. Aí eu vou falar o exemplo negativo que eu tive numa outra casa espírita. Sim. Quando nós estávamos gravando o primeiro CD aqui da casa, tem que ter uma produtora musical, né? E aí tinha duas pessoas que cantavam aqui, que frequentavam outra casa. Não vou citar o nome para não ter necessidade. E aí, lá na casa tal, tem a produtora, eu vou conversar com ela e ela vai fazer para nós o documento, o contrato e tal. Então, bacana. E eu liguei para essa pessoa, essa produtora musical. E ela falou assim, olha, então você vai lá na casa espírita tal, para me assinar o documento, te entregar o documento. Eu disse, tudo bem, sem problema. Fui lá na casa, era à noite. Fui nessa casa. Quando cheguei lá, o portão estava fechado. Só que o portão é igual aqui na nossa casa, só que ele é de grade. E aí você viu a porta com esse corredor igual a nossa casa aqui da entrada. E eu vi um monte de gente sentada no meio-fio. Eu já achei estranho, porque eu quero um monte de gente sentada no meio-fio. Como eu cheguei, eu falei assim, eu bati campainha. Primeiro, aí bati campainha. Aí uma pessoa saiu de uma sala, como se fosse nossa secretaria ali, botou a cabeça para o lado de fora, me viu lá na grade. E não foi lá no portão, e voltou para dentro da sala. E eu fiquei com aquela cara de paisagem lá no portão. Aí eu falei assim, gente, a pessoa nem veio cá me atender. Aí uma pessoa que estava sentada no meio-fio falou assim, eles não deixam entrar antes do horário da reunião. Eu falei assim, mas como assim? Como assim? Mas eu não vim para a reunião, eu vim aqui procurando uma pessoa que pediu para me encontrar aqui.
Aí eu apertei a campainha de novo. Apertei a campainha de novo. Aí uma outra pessoa apareceu e veio até o portão, falou assim, o que você quer? Eu falei assim, eu estou procurando fulana de tal, não conhecia ela pessoalmente, não tinha nem celular na época, né? Só conversei por telefone fixo, eu estou procurando fulana de tal, expliquei. Ela falou assim, ela não chegou ainda não, você tem que aguardar. Eu fiquei lá fora aguardando. Entendeu? Fiquei lá fora aguardando, eu me senti excluído. Como as demais outras pessoas que estavam lá, se estivesse chovendo, estavam lá debaixo da chuva, porque eles não abriram o portão, podia abrir o portão, para botar todas as pessoas para sentar no auditório. Então, como te diz o ditado antigo, né? A primeira impressão é que fica. Então, foi uma má impressão danada. Aí eu falei com as duas pessoas que cantavam aqui no grupo, puxa vida, como eu fui mal recebido lá. Né? Como eu fui mal recebido. Não volto lá para outra coisa. Entendeu? Então, quando a pessoa vem na casa espírita, quando você falou no início aí, né? A primeira vez a gente percebe quando a pessoa está vindo a primeira vez, que fica fora de esquadro, né? fora de ambiente, fica assim, olhando negócio, esquisito negócio. Aí é onde que cabe o pessoal que está se aproximado e fala assim, olha, a primeira vez que você vem, sinta vontade que a pessoa tem sente acolhido, né? Sim. Então, a primeira impressão, a gente tem que dar esse... É. E é importante que no abrigo, que a porta, mesmo que esteja fechada, alguém vai lá, abre e a pessoa entra. Sim. Não fica excluída do lado de fora, né? Não fica excluída do lado de fora. Então, era esse depoimento. Obrigada, Geraldo. Aí, tá vendo como que marca, né? Como que marca uma experiência negativa também, né? É essa questão que a gente tem que pensar. Eu não sei se eu vou ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Provavelmente não, né? Geraldo falou, não volto. Né? Se eu tiver que escolher, eu não volto, né, Geraldo? Se eu puder escolher, eu não volto. Vou ficar do lado de fora, não sei se eu vou chegar na hora, né? É isso aí. Bom, já são 15:06. Vamos passar para as perguntinhas, né, Ju? Que foram umas perguntas de amostragem que a Ju fez, e eu vou inserindo com as outras coisas que eu separei aqui, porque senão a parte expositiva fica grande e a gente não dá conta de responder e contar mais casos, né? A primeira pergunta, eu vou falar em ordem, mas aí a gente pode ir voltando. Que se a gente desse conta, né, Ju, de fazer um roteiro básico de recepção que poderá ser aplicado de forma geral a todos. É possível fazer esse roteiro básico? Enrijecido não, né, gente? Enrijecido não tem jeito. A questão é o preparo do pessoal da portaria para receber, dar as boas-vindas, ter esse pensamento da atenção especial daquele que vem pela primeira vez, que às vezes é difícil de vocês saberem quem são, mas essa fala do Geraldo aí é bem pertinente, porque geralmente quem vem pela primeira vez fica meio perdido, meio fica olhando a edificação, né? Onde é que é o salão, essa escada aqui, né? Então, mais ou menos, a gente já consegue saber. Eu penso que se a gente tiver a oportunidade de saudar essa pessoa, falar, você veio para a palestra pública, dar informação objetiva que precisa para ela se situar, né? Cumprir o que ela veio fazer aqui, é o agendamento do atendimento fraterno, vou te encaminhar para a secretaria lá que marque a agenda, não sei o quê, e perguntar, que eu acho que nesse roteirinho podia ter, se a gente conseguir, eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Nós conseguimos te atender no objetivo que te trouxe aqui à nossa casa a primeira vez? É possível isso? Entendeu? Mas assim, nada que seja enrijecido, né, Ju? Porque de acordo com a dinâmica, com o dia da palestra, a gente vai ter uma recepção mais movimentada ou menos movimentada. E a gente não pode fazer acolhimento lá também. A gente tem que, com muito carinho, encaminhar. A gente vai falar um pouco disso nas perguntas, tá? E se encaminhou para algum atendimento, para segunda-feira que tem cromoterapia, então é cheio de horários, de sala e tudo, se tiver oportunidade de depois perguntar, você conseguiu o que você queria? A pessoa passou na secretaria, não, eu vim para o estudo, mas eu quero agendar, porque eu disse que tem sim. Explica, ele vai lá. Depois do estudo, se está saindo, dá para perguntar que você conseguiu o seu agendamento que você buscou? Você conseguiu o agendamento da cromoterapia? Conseguiu passar pela entrevista? Então, isso, além das boas-vindas, o encaminhamento que a pessoa veio buscar, essa resposta rápida, objetiva, se a gente puder ir atrás e
pedir essa devolutiva dela, porque a gente vai conseguir se situar e, às vezes, trazer ela para outras questões que o abrigo vai poder atendê-la também, né? Depois a Ju perguntou aqui, como comportar... Ju, assim, gente, ela tentou elaborar algumas perguntas para a gente direcionar, tá? Como comportar caso o trabalhador da recepção seja assediado com conversações inadequadas por parte de algum visitante ou participante da instituição? Olha só, gente, o que eu penso? Isso não é só para a portaria. Isso é para todo trabalhador e todo frequentador da casa espírita. Nós estamos num templo de Jesus. Nós estamos aqui compartilhando uma psicosfera diferenciada da espiritualidade superior, que tem para cada um de nós um planejamento diferente e um cuidado diferente para aquele dia específico, para aquela nossa questão e a nossa aflição daquele dia. Se a gente não pautar o nosso pensamento e a nossa conversação de forma edificante, a gente vai conseguir atrapalhar esse planejamento. Então, não é só na portaria, mas é para todos os trabalhos, para todo momento que a gente estiver aqui. Ah, eu posso brincar? Porque dentro do abrigo eu tenho mais afinidades também de amigos, que fora do abrigo frequentam a minha casa. Claro, a gente está entre amigos. A alegria cristã é uma virtude, mas vamos ter cuidado para que essa alegria não vire euforia e para que essa euforia não descambe para conversações, desculpem a palavra, gente, um pouco maledicente, porque senão a gente começa a ir chocando com essa psicosfera. A espiritualidade está lá, querendo nos tratar e nos cuidar, e a gente com pensamento e brincadeira, né? Então, a partir do momento que o trabalhador espírita, que o frequentador tem essa noção, ele tem que educar o pensamento e a fala, enquanto estiver aqui dentro, porque está em tratamento e porque essa fala desconexa, ela vai perturbar o tratamento do outro, né? Então, se, primeira coisa, o trabalhador, ele está com essa conversação vinda do outro, primeira coisa que a gente tem que fazer, bom, aí eu peguei uma frase lá do livro Conduta Espírita, do Valdo Vieira. A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos. A gente tem o tempo todo que se manter com o pensamento elevado e evitar esse tipo de conversação. A conversação aconteceu, vamos tentar com muita gentileza e sutileza encaminhar para outro rumo. Então eu inauguro um assunto doutrinário e evangélico ou de caridade para que aquela conversa tome um outro rumo. Normalmente, estando num ambiente mais equilibrado, a gente consegue, não consegue? A gente se afasta um pouco, eleva o pensamento, busca um outro tipo de prisma de pensamento e modifica o padrão mental, fala e vai tentar modificar o padrão mental da pessoa que trouxe aquela conversação que não está muito feliz. Não conseguiu pela sutileza? Vamos falar educadamente, de forma objetiva e com muita caridade. Meu irmão, aqui na nossa casa espírita, como em qualquer templo religioso, nós estamos dentro de uma psicosfera diferente, recebendo cuidado da espiritualidade superior. Para que isso aconteça com cada um de nós com êxito, é preciso que a gente edifique o pensamento e a nossa fala. Então, eu prefiro que a nossa conversa seja pautada de um pouquinho diferente, com educação e amorosidade, gente, se conectando com a pessoa que fala. Então, quando a gente toma essa segunda atitude, se foi um comportamento displicente do outro, que tão invigilante não conseguiu captar a nossa primeira mensagem, de redirecionar, com a nossa informação fraterna, clara e segura, ele vai conseguir. Agora, se nem assim não insistiu, interrompeu a conversa naquele dia, mas no outro dia, quando chegou à casa espírita, fez a mesma brincadeira, então é preciso que seja comunicado à coordenação do departamento, que seja chamado. Como a gente faz em determinados ambientes que a gente trabalha também. Primeiro a gente olha, porque a postura da gente, o nosso pensamento, já conduz a pessoa a ter uma outra conduta mental também. Porque lembra lá que a gente pode tentar alterar o padrão mental do nosso companheiro, da pessoa que está chegando, que está com esse tipo de conversação.
Não conseguimos, porque não depende da gente, ok? Depende da postura do outro também. A gente é claro e preciso. Objetivo, com muito amor, com muito carinho. Ainda não atendeu? Aí é para isso que a gente também tem as coordenações, a gente tem companheiros, normalmente o trabalho da portaria e quase todos os trabalhos do abrigo, a gente está sempre em dupla, né? Atendimento fraterno em dupla, os outros. Então, a gente vai se socorrer das nossas coordenações para que seja estancado aquele tipo de... O que a gente não pode ser é conivente, tá bom? Algum comentário sobre essa questão, gente? Não? Tá tranquila aí, Josi? Tem um comentário aqui. A Romilda colocou assim: acho que tudo funciona melhor quando o acolhimento é maior que a burocracia. E o Carlos Aguiar, ele colocou aqui: eu sou tarefeiro das quartas à tarde e realmente precisamos ter o cuidado de não fazer atendimento fraterno, que não é a nossa tarefa na portaria. Porque as pessoas, pela fragilidade, acabam se abrindo suas particularidades. Eu, quando percebo tal postura, já encaminho para o local mais reservado e, entendendo a necessidade, já oriento a política do atendimento e encaminho para a secretaria para a devida marcação. Sim. Aí, o primeiro comentário da Romilda, né, que ela fala assim, eu particularmente prefiro acolhimento do que a burocracia. Aí, eu acho que ela está se referindo àquela nossa primeira pergunta, eu acho que a gente tem uma diretriz não engessada, porque vai depender de quem está chegando, porque senão a gente fica realmente muito maquinal, né? Aí a Romilda tem razão. E o comentário do nosso companheiro, eu vou até passar na frente, pegar um gancho no comentário que ele fez a respeito dessa questão. Nós não podemos, de forma alguma, fazer acolhimentos prolongados e atendimento fraterno na portaria. É uma negligência muito grande. O atendimento fraterno tem uma outra estrutura de atendimento espiritual, que também depende dos atendentes, e um outro tipo de preparo. Então, a gente fazer esse acolhimento lá, de pé, sem a devida privacidade, fora do momento, não é caridade. Isso é negligência. A gente tem realmente que interromper. Agora, vai interromper a fala do nosso interlocutor com amor. Porque, gente, olha só, se a gente chegar para ele interromper, validar a aflição e a dor que a pessoa está te retratando. Porque se ela está dando conta de descarregar uma aflição na portaria, sem privacidade, onde estão todos ouvindo, é porque está doendo muito, é porque está afligindo muito, né? Então, a primeira conduta, vamos tentar validar. O que é validar com amor? É a gente fazer uma conexão com a pessoa, entender daquela aflição sem observação e sem julgamentos pessoais, né? E dizer para ela assim, olha, eu entendo que essa questão está mexendo muito com você. Realmente isso é muito importante. Gente, quando você escuta isso no momento de dor, a gente dá um sossego. Porque a pessoa que chega aflita, falando, buscando um ombro amigo, ela quer ser escutada. E às vezes na casa, no trabalho, na rua, ela não teve oportunidade nenhuma, ela não está conseguindo nem elaborar a ideia, tanto que ela está falando em pé na portaria ali, sem privacidade nenhuma, né? Então, quando ela escuta assim, olha, eu te entendo, essa questão é muito importante para você, mas olha só, nós estamos aqui na portaria, de pé, sem privacidade. Você gostaria de tratar essa questão que é muito importante para você numa conversa privada, onde você vai ser acolhido de uma forma mais adequada? Deixa eu te encaminhar para o atendimento fraterno. Você vai ter oportunidade de falar sobre isso que está te acontecendo, que é muito importante. Gente, estão entendendo como que a gente valida? Porque se você virar para a pessoa e falar assim, olha, eu não posso fazer atendimento aqui, você não, pera um pouquinho que eu não posso te atender, pronto. A angústia vai ficar aqui na garganta e a pessoa vai ficar muito triste com a gente, entendeu? Então, assim, com amor e carinho a gente encaminha, porque quem de nós, com uma aflição muito grande, se receber um convite que, assim, você vai ter um momento de dizer tudo isso com bastante privacidade e calma, vamos entrar na nossa casa, toma uma água e nós vamos te encaminhar ali para o atendimento fraterno? Olha só. Eu acho que é uma forma da gente dar uma segurada na pessoa, acolher com amor,
para que ela receba o devido atendimento. Porque fazer realmente na portaria não pode, de forma alguma, né? A pergunta seguinte que a gente separou, ela é assim: como agir diante dos sofredores que chegam em crise, aos prantos, buscando orientação e conforto, né? Então, olha só, é esse atendimento aí que o nosso companheiro trouxe, né? A pessoa está tão aflita que ela na portaria começa a falar, e aí você está de pé, não é um momento adequado, tem muita gente perto, não é caridoso atender daquela forma, né? O que a gente vai entender? Tem uma outra fonte de bibliografia, que é um trabalho feito pela FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E tem até eles fizeram um trabalho e tem uma revista espírita que eles divulgam lá, e tem um expositor fez um trabalho escrito sobre o trabalho da recepção. Ele elenca 14 motivos das pessoas virem à casa espírita. Então, tem problemas lá de toda a ordem. Depressão, perdi o emprego, briga com a família, desavença, dúvida doutrinária, buscar uma corrente filosófica para preencher um vazio existencial, 14. Mas depois que ele fala daqueles 14 itens, que a gente fala assim, nossa, realmente, isso aqui também é, depois a gente vai lá, se vocês tiverem oportunidade, vale a pena ler. Ele fala assim, olha, a gente tem que lembrar que diante dessa diversidade de objetivo da pessoa vir à casa espírita, nem sempre ela consegue manifestar a dor e o objetivo dela de forma equilibrada. Então, ela vai manifestar isso tudo, essas 14 questões e mais outras que talvez esse expositor não conseguiu elencar, ele vai manifestar em tristeza, irritação, agressividade, timidez ou euforia. Então, assim, olha como que a portaria lida com isso. Então, na verdade, o tímido demais, o que chega eufórico demais para falar, o que chega com uma tristeza que você está vendo aos olhos que é de profunda tristeza, ele está manifestando um daqueles tantos objetivos ali. É preciso de ter calma, acolher, sem julgar, porque quando a gente fala assim, a pessoa começa a narrar e pensa assim, não é possível que ela está triste com isso, que eu já passei por coisa tão pior e estou aqui trabalhando. Pronto, desconectou. Não respeitei, não acolhi, né? Então, é a gente ter essa noção do saber ouvir, do saber acolher e encaminhar. É a primeira coisa, fazer as conexões do respeito, da simpatia e da empatia. E isso é de uma forma silenciosa mesmo, né? É a gente nem em pensamento arriscar em julgar. E depois, gente, uma coisa muito importante, observar se não é algo físico, tá? Por quê? A gente recebe aqui no abrigo uma comunidade, né? E que, às vezes, esses comportamentos de tristeza, agressividade, de fala desconexa ou de comportamento que a gente vê assim, nossa, está precisando de uma ajuda, gente, não vamos mistificar e achar assim, nossa, é mediunidade. Vamos primeiro verificar se é algo físico, aí eu vou trazer para vocês um outro exemplo meu. Eu estava grávida já mais da metade da gravidez, e trabalhava aqui na assistência social. Aí saí da minha casa, vim para cá, ainda morava na região do Barreiro, e a gente chegava aqui, Dona Benedita, na época, trabalhava preparando a sopa, e ela preparava um chá, que a gente gostava muito, um chá de erva cidreira. Eu cheguei e tomei o chá. Quando chegou o momento de receber as famílias dos assistidos, eu fui para a portaria ajudar. Na hora que eu cheguei no portão do abrigo, eu encostei assim no chapiscado e quase desmaiei. Eu lembro que eu falei com o meu companheiro que estava, que eu não lembro quem, falei assim, eu estou muito tonta, me ajuda a sentar. E passei por uns minutos de vertigem assim, eu só lembro da pessoa pegando no meu braço, me ajudou a sentar numa cadeira que estava assim próxima, me aplicaram um passe, aí foi assim uns minutos de apagão. Voltei, eu falei, Érico, você está bem? Eu falei, agora eu estou. Não entendi muito bem aquilo não, né? Eu falei, agora eu estou. Mas não vou ficar não, gente, eu vou embora. Aí eu vi que eu estava bem para ir embora, eu morava aqui pertinho, fui embora. Quando eu cheguei em casa, que eu me dei conta que a minha pressão já é baixa, normal. Durante a gravidez, ela vai lá para baixo mais ainda, porque aí eu senti essas vertigens. E no dia eu tomei um chá de erva cidreira aqui.
Ô, gente, não era nada de espiritual, não era nada do intercâmbio gestacional. Olha o perigo que é, se a gente não se estudar, não se conhecer, e assusta, nossa, a trabalhadora grávida, na hora de receber os assistidos, passou mal. E aí? Olha, se a gente não tem o pé no chão e não se conhece, a gente mistifica. E eu estava com pressão baixa, gente. Nada. Tive esses outros episódios, sim, passei a me vigiar, mas fui observando que eu tive isso no meu trabalho, na minha casa, aí passei para não acontecer queda, nem nada. Passou por isso, passou. Minha pressão continua funcionando baixa, e até hoje, se eu não tomar cuidado, tomar chazinho com o estômago meio vazio, erva cidreira, esses chazinhos são calmantes, para mim funciona que é uma beleza. Então, assim, vamos perceber primeiro se essa aflição, se esse comportamento diferente não é algo físico, tá? Principalmente com pessoas que têm uma idade mais fragilizada. Por exemplo, o idoso. A gente sabe que o idoso desidrata e pode ter episódio de queda de glicose de uma hora para outra. Às vezes a pessoa mora sozinha ou mora com um familiar, mas não se atentou a uma displicência, igual no dia de manhã que eu vim aqui com um café da manhã rapidinho, né? Eu acho que se eu tivesse me alimentado melhor lá, o chá não teria feito tanto efeito, né? Mas fui displicente com o corpo físico, não tinha nada de intercâmbio ali para mistificar, não. E às vezes esse comportamento, a pessoa está em casa, displicente, está na hora da reunião, vem para a reunião, passa mal aqui. Vamos checar primeiro se não é algo físico, para a gente não mistificar uma questão que não precisa, porque senão a gente mistifica ali, passa medo, né? A pessoa fica com aquela reserva, fui na casa espírita e passei mal. Ora, gente, a gente tem que pensar nessa psicosfera diferente aqui que nós estamos sendo cuidados, né? Então, vamos nos vigiar. Quando chegar alguém de idade ou de saúde, que a gente entender que é mais fragilizado, vamos entender assim, você está com quem? Veio sozinho? Tem jeito de chamar algum conhecido? Conhece mais algum frequentador da casa? Numa última questão, chamar o SAMU. Porque a pessoa pode ter tido uma queda de glicose e a gente fica mistificando se é mediunidade, é passividade. Não, gente, precisa de um médico. Então, a gente tem que ter essa atenção e essa responsabilidade, para que a gente não negligencie nesse atendimento também. Isso pode acontecer na portaria, como pode acontecer aqui dentro, né? Sim, o abrigo, para cuidar de toda a estrutura burocrática, ele precisou de pedir licenciamento ao Corpo de Bombeiros, que exige da gente uma equipe de brigadistas. E nós temos na casa, essa equipe foi formada. Normalmente, a estrutura da escolha dessa equipe é que tem pelo menos um da equipe cada dia no abrigo, tá? O pessoal da secretaria, Zé Raimundo, Geraldo, aqui, ó, só hoje nós temos 2 aqui, né? Então, assim, acionar a secretaria se acontecer algum acidente, alguma coisa, alguma pessoa passando mal, porque às vezes é alguma questão física. E a gente não pode falar, tá, uma senhorinha, um senhor, a menina grávida aqui foi dar passividade na hora de atender os assistidos. Não era não, já é falta de comida mesmo. Não tomou um café mal tomado em casa, displicente, invigilante, né? Aí depois volta tudo normal, né? Tem. Davidson Eloy, ele colocou assim: eu, como já trabalho numa portaria de um condomínio, com certeza todo e qualquer ser que recebemos merece um olhar habitual, pois há energias e vibrações tão diferenciadas que podemos fazer esse acolhimento com serenidade e leveza, desde que nos colocamos internamente bem e seguros para a tarefa. Isso. É a questão do preparo. E aí, gente, aproveitar. A nossa tarefa na portaria quase sempre é feita por 2, né, Ju? O ideal é que tenha 2, né, gente? Vamos entrar em sintonia com o nosso companheiro de tarefa. Sabe por quê? Enquanto um atende da informação, o outro está cuidando ao redor e observando. Porque aí você entra em sintonia e um ajuda o outro. Porque nem sempre eu vou dar conta de ver todas aquelas questões que estão em volta ali, mas eu estou com o meu companheiro de trabalho aqui. Então, precisou de chamar alguém? Precisou de acionar a secretaria?
a pessoa não está se sentindo bem fisicamente, né? Aí o outro tem que estar atento para esse trabalho funcionar mesmo em parceria, né? Uma outra questão muito séria. E aí eu trouxe até um exemplo que chegou ao Abrigo da Luz por telefone, mas que eu fiquei pensando assim, poderia ter chegado na portaria. Uma pessoa ligou, né, narrando um estado de depressão muito agudo, pedindo ajuda. Olha, eu quero um tratamento, eu quero um atendimento, eu sei que aí tem um atendimento, eu estou deprimida, e falou, e narrou, assim, em poucas palavras, que já estava nesse estado há muito tempo, que o tratamento não estava surtindo efeito, e com fala de autoextermínio. A pessoa que atendeu o telefone segurou essa pessoa na conversação, entrou em contato com a gente do atendimento fraterno, para ver, ó, o que eu faço? Eu marco, eu não marco? Marco, falei, olha, com essa fala, nós não podemos atender sozinho. Porque se essa pessoa sai de casa, vai até o abrigo para receber o atendimento fraterno, essa fala de um estado depressivo muito agudo, com fala clara de autoextermínio, precisa de cuidados, porque, inclusive, o psicólogo e o médico, a área médica, se vê isso na fala de um paciente, ele envolve a família. Ele tem obrigação de envolver a família. Então, mais ainda, nós do Abrigo da Luz, se vê uma situação dessa, nós temos que acolher, mas verificar aonde que está a família. Então, nós não poderíamos marcar esse atendimento só para essa pessoa vir sozinha. Até porque, nesse estado depressivo, a gente nem sabe se ela conseguiria absorver as diretrizes do tratamento espiritual. E uma coisa muito importante, não sabemos se ela estava com atendimento médico encaminhado, porque nós não podemos negligenciar nisso. Aí a pessoa que atendeu por telefone foi dando respostas, até eu acho que estava no WhatsApp, foi dando resposta, prendendo e perguntando. Tem mais alguém da família? Com muito carinho, com muito zelo, até que deu o telefone de uma irmã. Nós entramos em contato, a pessoa que estava no telefone entrou em contato com a irmã chegou até a mãe falou, ok, nós vamos marcar para eu ir junto. Me parece que no dia seguinte essa pessoa foi internada. Então, assim, a mãe foi acolhida, a gente não fez o atendimento fraterno, que ficou de quando tivesse a alta hospitalar, a família encaminhar e vir junto para o Abrigo da Luz. Mas olha a nossa responsabilidade de atender uma fala de uma pessoa tão fragilizada emocionalmente e com fala clara de autoextermínio sozinhos. Não podemos. Então, a gente da recepção também tem que ter esse olhar. Se a situação está assim, a gente tem que ir tentando fazer uma pesquisa. Quem está com você? Aonde você mora? Tem um telefone que a gente pode ter contato? Eu não posso te atender sozinha. Ser claro, com amor, com carinho e confiar, gente, na assistência espiritual que a gente está ali recebendo também. Para que as coisas sejam encaminhadas dessa forma. Entendeu? Porque a gente não pode simplesmente acolher, não, vou marcar aqui, você vem depois. A pessoa está num estado de fragilidade que ela não vai dar conta de vir depois e vai embora daqui e a gente vai falar, não, já fiz meu trabalho, já encaminhei, né? E se foi a primeira vez que a pessoa deu conta de falar sobre o pensamento de autoextermínio? A gente não pode guardar essa informação só para a gente, não. Nem a área médica guarda. Ela imediatamente aciona a família. Oi, Geraldo. Hã? Tá. Aí eu de novo. Muito tempo atrás, né? Estava eu mais uma pessoa, não lembro se é o Paulo que estava aqui comigo, a gente estava fazendo um serviço aqui. E aí o telefone toca. Era a administração aqui do shopping. Uma pessoa do shopping pedindo se podíamos ir lá para socorrer uma pessoa. Que essa pessoa disse que frequentava, participou daqui da casa. E estava lá tentando pular do quarto andar lá do shopping, aqui do shopping. Aí nós fomos lá. E trouxemos ela, uma jovem. Trouxemos a jovem com... Aí eu identifiquei, aqui tem o Corpo de Bombeiro Civil, no shopping, aí já estava na portaria lá esperando, a gente conduziu até a jovem que estava lá no parapeito, lá no último andar. E aí ele foi me instruindo, né, para não chegar perto, para poder ir conversando, negócio, aí nós fomos conversando com ela, como ela frequentava aqui de vez em quando,
Aí nós convidamos ela para vir aqui para casa, onde nós conseguimos conversar e convencer ela vir aqui na casa, e aí conversando com ela, e não deixamos ela sair daqui sem vir uma pessoa da família para vir buscá-la. Sim. E aí nós agendamos um atendimento fraterno para ela depois participar, porque nós conversamos bastante tempo com ela aqui, até a pessoa familiar chegar para poder levá-la para consulta médica também. Mas foi um episódio também que aconteceu, que também no telefone, você estava falando no telefone, mas só que foi em frente aqui, o vizinho nosso aqui. Né? Pois é. Aí, tá vendo que bacana, assim, o abrigo não deixou de prestar assistência, né, Geraldo? Mas vocês não deixaram a moça sair sem o familiar vir buscar, né? Então, porque a tamanha fragilidade, é a responsabilidade da gente, né? Obrigado, Geraldo, pela fala, né? Vamos lá, deixa eu ver. Então, essa questão dos cuidados médicos, o cuidado físico, né? Para a gente ver qual que é o perfil dessa pessoa que está chegando, que está com essa alteração física, se não pode ser alguma coisa médica, a gente se cercar desse cuidado. Essa fala do autoextermínio aí, que é muito importante também, a gente sempre envolver a família, né? A questão aí dos cuidados em ouvir, da gente não passar as nossas impressões pessoais e a nossa experiência de vida, né, gente? Eu acho que é de uma crueldade, de uma violência muito grande. Porque quando a gente vira para a pessoa e fala assim, não preocupa não, que isso já aconteceu comigo, eu fiz isso, isso e isso e resolveu, a gente está diminuindo a dor da pessoa, né? Porque o que a gente fez foi suficiente para a gente. E às vezes ela não, a experiência dela é dela, né? Então não nos cabe acolher, encaminhar, principalmente se a gente estiver na portaria, né? Uma outra questão, o que fazer quando mal intencionados procuram acessar as dependências da casa a pretexto de usar banheiro, tomar um copo d'água? Eu lembrei que a gente passou por essa experiência que há um tempo atrás, algum tempo antes da pandemia, porque por coincidência, eu acho que foi logo quando inaugurou o shopping, tempo depois, a nossa rua aqui começou a ter alguns irmãozinhos nossos morando aqui na rua. E a gente enfrentava essa questão com mais delicadeza nos sábados, no departamento de família, porque a gente recebe aqui crianças. E depois da nossa confraternização aqui, do acolhimento das famílias aqui no salão, os evangelizadores vão para as salas com as crianças. Então, como é que a gente deixava um adulto que a gente não conhece e que quer utilizar-se das dependências físicas do abrigo, aí a gente ficou, né, entre a gente vai ser caridoso e acolher os nossos irmãos que estão passando por uma necessidade física na rua, porque não tem teto, né, e também como é que a gente resguarda essas crianças, essas famílias que estão aqui sob os nossos cuidados. E na época, nesses sábados, a gente não tinha nem a secretaria aberta, então ficava a cargo mesmo da gente que chegava para... e nem tinha portaria e nem tinha secretaria aberta. Então, ficava a cargo da gente mesmo que estava dividido nas salas. Depois de muito... Aí a gente sempre ficava com essa preocupação, né? E a gente começou a ter critérios. É água que você quer? Você tem um recipiente? Então, se é recipiente, a gente chamava outro companheiro, traz a água lá do bebedouro e entrega, né? Não, é usar o banheiro. Aí você pode esperar um pouquinho, porque aí a gente acionava uma outra pessoa da nossa equipe para ficar de olho, e isso com muito carinho, atenção e honestidade mesmo. Você vai esperar, se é o banheiro feminino, aí acionava uma pessoa. Se é um banheiro masculino que precisa de ser utilizado, acionar outro frequentador. De forma que a gente foi trabalhando essa necessidade dos nossos irmãos que estavam aqui na nossa rua, na nossa porta, e recorrente com pedido de auxílio, de alimento, de usar as dependências físicas do abrigo, e a situação foi sendo contornada, né, Geraldo? Né, Josi? Na época a gente estava com essa demanda aqui, né? Então, assim, é ter o bom senso, o cuidado, né? Esse cuidado não nos pode faltar, tá? Porque isso pode acontecer realmente. Sim. O Geraldo está falando aqui que na época teve orientação espiritual da casa que nós tivéssemos misericórdia, né, Geraldo, para com esses nossos irmãos mais necessitados. E a gente foi estruturando dessa forma.
tomando esses cuidados. E as coisas foram se encaminhando, né? E a gente tem que ter em mente também, gente, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos ali na portaria, não são só 2, não, né? Tem uma equipe espiritual ali de Jesus nos auxiliando. Então, é nos conectar e usar dessa conexão para a gente pautar as nossas atitudes com caridade, né? Pode falar, Valmir. Nós, como tentamos ter, né, um bom acolhimento, fazer um bom acolhimento, mas a gente, na boa fé, às vezes, vem pessoas mal intencionadas, como já aconteceu comigo, e você, na boa fé, você dá toda a informação, como eu acabei caindo num quase um golpe, né, de uma senhorinha que veio, olá, tudo bem? Aí começa a perguntar, aquele que era presidente, ele ainda é? Quer dizer, quem? Aí, na época, né, o Getúlio, aí a pessoa, é o Getúlio. Aí eu falei, não, mas não é mais ele, é o Murilo. Olha, eu, na inocência, fui entregando toda a informação que ela necessitava. Aí, ele está aí porque eu precisava conversar, um atendimento. Eu falei, não, mas a esposa dele está. A Érica, ainda dei outra informação, certo? Quando a pessoa entrou, foi na secretaria. Aí, depois de um tempinho, uns 15 minutos, sai a Érica. Engraçado. Falei, o que foi? Nunca vi essa mulher. Essa mulher veio com o maior carinho conversar comigo, falou meu nome, perguntou do meu esposo, perguntou várias coisas e depois me pediu R$ 80. Entende? Aí eu falei, me perdoa, querida, fui eu que dei essa informação sem perceber. Na inocência, ela foi tirando todas as informações necessárias para fazer, né, a má intenção dela. Né? Porque aqui, por ser uma casa de caridade, vem muitas pessoas pedirem coisas sem realmente seguir um pouco o protocolo, né, de frequentar e tudo mais. Então, infelizmente, né, por a gente estar lá disposto a atender as pessoas, a gente pode cair nessas ciladas. Sim. Tá? Essa é uma questão importante, Valmir, e a gente vê isso todo momento, porque essa questão foi colocada para a gente aqui também, né? E se a pessoa chega aqui e fala assim, eu estou com muita fome, eu preciso de um alimento. E a gente tem o DAPS bem estruturado, mas você é cadastrado no DAPS? Não, como é que eu faço para fazer? Né? Como é que eu faço para fazer assim, para participar? Né? E fala que está passando por uma necessidade, o que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai saber? Olha, aí entra um pouquinho assim do bom senso e daquele pensamento de prestar caridade. Se o outro vai fazer mau uso disso, aí a responsabilidade já não é mais. É diferente da gente ser conivente. Depois que você passou por essa experiência, Valmir, você ficou mais atento para não ser conivente com essa situação, né? Chegou uma pessoa pedindo um alimento. Não, preciso de um alimento, fiquei sabendo que aqui tem cesta, eu preciso. Ó, calma. Primeiro, vamos dar uma informação. Como é que o DAPS funciona? No segundo domingo, tem entrega de cestas. Você pode vir no segundo domingo, você recebe alguma coisa e faz o cadastro, faz a entrevista. Ok, é informação objetiva. Mas a fome não pode esperar. Se a pessoa está pedindo um alimento para hoje, vamos tentar discernir aquilo. Pede a pessoa para esperar um pouco. Faz um apurado daquela situação numa breve conversa, porque a fome não pode esperar. Veja bem, ontem mesmo a gente passou por essa situação aqui. Eu e Júnior chegando, a pessoa veio, tocou, a gente fechou o portão, tocou. Eu queria a cesta. Como que eu falo com ela assim, aqui, a senhora volta em janeiro. Por que janeiro? Porque o segundo domingo de dezembro, que é o dia da assistência social agora, é o dia do almoço. A cesta já vai ser para o Natal. Então, eu falo com essa senhorinha aqui, a senhora guarda a fome para janeiro. Quando vai abrir o cadastro de novo do abrigo, que aí a senhora passa a ser assistida. Gente, não tem cabimento uma coisa dessa, né? Aí, conversei um pouquinho com ela, o que está acontecendo.
Ah, pois é, eu falei, olha, a senhora entendeu que a estrutura é assim, eu não vou poder te assistir com uma cesta hoje. Eu não tenho nem trabalhador aqui do DAPS, mas eu posso te fornecer alguma coisa para hoje. Te atende numa emergência? Ela falou assim, minha filha, muito. Já vai resolver o meu problema de hoje. Eu falei assim, a senhora faz contato com a gente? Porque se for numa emergência, a gente talvez consiga te atender? Ela faz. Eu falei assim, a senhora tem um telefone? Ela falou, eu estou sem aqui, mas eu tenho alguém que pode ligar para mim. Eu falei, ok, então a senhora vai anotar esse número aqui, que tá no nosso portão, né? E a senhora conversa. Tá, aí fui na assistência social com a autorização do Alberto, depois eu liguei para ele, falei, Alberto, fiz, tá? Ele não me xingou não, tá, gente? Busquei lá uma emergência para ela, anotei o que eu tirei com o Alberto, me reportei, que é quem é responsável também pelo DAPS, para ele ter noção do que aconteceu, né? Porque não dá para a gente não ter misericórdia e caridade, falar com a pessoa, só espera até janeiro, volta aqui em janeiro a hora, gente. Né? Agora, se ela foi sincera comigo, porque envolveu sim, eu já participei uns anos atrás do almoço, vai ter esse ano. Falei, olha, nós vamos ter que conversar mais sobre isso. Vamos ver se ela vai entrar em contato. Fico assim, nós resolvemos provisoriamente o problema dela ontem e pedimos que ela renove o contato. Então, a gente vai esperar. Né? Então, é esse discernimento. Realmente, vamos tentar contextualizar, acolher, meu amigo, o que está acontecendo? Porque, às vezes, que com um pouquinho mais de diálogo, a gente consegue discernir, né? E, às vezes, a pessoa até fala assim, não quero a cesta para hoje, não, eu quero o cadastro depois. Ok. Então, vem depois, que já aconteceu isso aqui com a gente também, né? Da gente explicar, falar, não, então, prefiro vir depois. Então, porque a necessidade não é muito premente, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, desse cuidado. Pode acontecer isso, Valmir? Pode. Né? Não se aflija, porque você não é o primeiro. Né? De vez em quando aparecem essas coisas. Mas aí é o que a gente tem que pensar. Bom, a gente fez o melhor aquele dia de acolher. A responsabilidade do mau uso já não é nossa. O que a gente não pode ser conivente. Né? De ficar alimentando, né? E também não ser também muito negligente com o funcionamento do DAPS, porque o Departamento de Assistência Social tem todo um preparo, né? Como é que ele vai fornecer cestas para as famílias assistidas se a assistência social ficar aberta lá? Chega no domingo, está tudo desfalcado. Aí não atende nenhum e nem outro. Nós precisamos realmente de uma disciplina, mas não engessar demais, né? Tem comentário aí, Josi? Não? Tá. É uma outra questão, nosso tempo está acabando ali, né, Ju? Questão de telefone, da gente fornecer dado de outro trabalhador, nossos próprios dados, né, gente? Olha, uma coisa que eu acho, assim, que tem que ser regra. Pedir o telefone da Ju, gostei muito daquela expositora do EMERGE, quero conversar muito sobre ela, que ela tocou no assunto que eu estou precisando. Muito bem, me dá seu telefone, que eu passo para ela, se for o caso, porque eu não posso divulgar telefone, acho que não precisa. Gente, vamos ser sinceros, porque esse tipo de pergunta, eu sempre penso assim, merece a verdade, a sinceridade com amor, do que a gente utilizar-se de subterfúgios para não dar a resposta. Eu não tenho autorização para passar o telefone da Josi para ninguém. Eu tenho autorização para te passar o e-mail de quem faz o cadastro para acesso às salas, você faz pelo e-mail. Você está com dificuldade? Me passa o seu e-mail, que eu vou pedir à pessoa, o tarefeiro, para entrar em contato com você. Porque aí é diferente, entendeu? Nós não temos autorização para passar o telefone de ninguém. Então, a gente pode falar, olha, eu não posso te passar o telefone, né? Mas eu posso pegar a sua informação e tratar da sua necessidade com um tarefeiro que vai poder te atender. Porque a gente não personaliza, tá vendo, Valmir? A gente não personaliza. A ajuda que a pessoa veio buscar não é a ajuda que o presidente vai dar, é o DAPS do abrigo, que é o responsável. Então, um coordenador vai entrar em contato com você. A ajuda do atendimento fraterno, a secretaria vai marcar, ou, não conseguiu marcar, já fechou, me passa o seu contato, ou então entre em contato no WhatsApp do abrigo, que uma pessoa responsável, que tiver condições de fazer o seu agendamento, vai fazer. Para a gente ser sincero.
Se pediu o nosso próprio telefone, mas me dá seu telefone, porque seu acolhimento foi tão bom. Olha, meu amigo, o meu acolhimento não é meu, é o acolhimento do Abrigo da Luz. Todos nós passamos por treinamentos, domingos à tarde, para saber o que acontece na portaria do abrigo. Nós estudamos, temos algumas diretrizes que são montadas com as nossas ideias, estudo da doutrina e do evangelho, para acolher todos que chegam aqui. Então, não sou eu, Érica, que está te atendendo, é o Abrigo da Luz. O que mais que o Abrigo da Luz pode te auxiliar? Porque aí a gente não tira, a gente tem que despersonalizar a nossa tarefa. Porque não é o Valmir que atendeu, isso é uma diretriz de acolhimento para todos nós, né? A gente nomeia, igual ali a gente recebeu o nome dos nossos companheiros, né? De tarefa, com muito carinho, com muito amor, mas a gente não pode deixar que isso fique maior do que a tarefa. A gente não pode deixar personalizar. Então, naquele momento ali, quem está atendendo é o tarefeiro da portaria, que está em sintonia com esses princípios aqui, do que é a casa espírita, do que é o atendimento na portaria, que é onde inicia o atendimento espiritual do frequentador da casa e daquele que veio pela primeira vez. Não é a Érica que está ali na hora. Então, dá o telefone dela, mesmo porque nos outros momentos do meu dia a dia, eu nem sempre vou estar naquela psicosfera de fazer aquele atendimento. Eu vou estar correndo para o meu trabalho, levando o menino na escola, nananana, e se me ligar, não vou conseguir. Falar, meu filho, atendimento fraterno é lá naquele local, porque aí eu me preparo durante o dia. Se me ligar, eu estiver no trânsito, não vou conseguir nem te atender. Entendeu? Então, assim, pediu essas questões pessoais, a gente tem que, com amor e carinho, dar a informação. Porque também não é ser caridoso com a pessoa passar esse tipo de informação, que depois a gente não vai conseguir atender a demanda dela, a perspectiva dela, tá? Nós chegamos ao final. Essas perguntinhas aqui é o que a gente tratou, nem sempre nessa ordem, tá, gente? As referências de leitura que a Ju tinha pedido. Eu busquei subsídios no livro Atendimento Fraterno, Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é esse aqui, que tem aqui na nossa biblioteca. Esse atendimento fraterno do Marlon Reikdal, antes dele entrar na tarefa do atendimento fraterno, ele fala muito da portaria. Esse trabalho que está no site da FEB, Orientação para o Centro Espírita, para o atendimento espiritual no Centro Espírita, mas tem toda a diretriz lá, é muito interessante a gente ler, porque a gente fica conhecendo os porquês de um monte de coisa de funcionamento no abrigo, é bacana ler o documento inteiro. Essa revista aqui está no site da FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a reencarnação, na página, a revista é A Reencarnação, vocês encontram também lá nesse site, dá para fazer o download. Tem um trabalho específico que está falando sobre a recepção na casa espírita. Muito bacana também. E no mais, gente, conhecer as obras subsidiárias, a série do André Luiz, os romances de Emmanuel, inclusive tem seminário sábado que vem com a Jussara, está em constante estudo, os livros da Joana de Ângelo, da linha psicológica, e ali os 3 pontinhos, porque a gente não para de estudar nunca mais, depois que a gente começa a estudar. Quanto mais a gente tiver essa bagagem, mais perspicácia, mais preparo, mais sintonia a gente vai ter na execução de qualquer tarefa. A gente vai descobrindo que a gente dá conta de estar na portaria, de estar na secretaria, porque aí não é mais a individualidade, é o trabalhador espírita recebendo, servindo de ferramenta para Jesus. Tá bom? Gente, ó, passamos uns minutinhos, eu agradeço a oportunidade do trabalho, espero aí que tenha sido proveitoso para todos nós. Eu adorei estudar esse assunto e procurar essas fontes aí, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Érica, por esses momentos, foram momentos de muito esclarecimento, mesmo a gente que já está na portaria lá há um bom tempo, é bom a gente ouvir certas coisas para abrir a nossa mente, o nosso entendimento, de que é uma tarefa importante, né? Como você disse, muitas coisas ali, assim, a gente já faz, mas precisa
realmente dar uma pincelada e agradecer a Jussara, extensiva à diretoria, né, do abrigo, que nos proporcionou esse momento, porque chegar a desenvolver uma tarefa, seja ela qual for, dentro de uma instituição, a gente sabe que é de uma responsabilidade muito grande e a gente precisa muito desses momentos. Muito obrigada. Agradecer a todos presentes, a todos da sala virtual, e que fica o convite, né, gente? A gente ainda tem muitas vagas em aberto na nossa recepção, ainda tem, né, em pauta. Quem sentir a vontade para poder saber realmente o que acontece numa portaria, é só se juntar a nós, vir na secretaria, né, se identificar, fazer sua inscrição lá, que vai ser avaliado. Agora a gente convida a Graça para fazer aqui para nós a prece final. Boa noite a todos e, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada. O estudo maravilhoso. E outros estudos virão. Neste momento, mais uma vez vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, e a todos os nossos mentores da luz. Agradecemos, Senhor, por todo o aprendizado. Agradecemos, Senhor, por essa casa que nos acolhe com muito amor e carinho. E coloquemos também todos os nossos irmãos que estejam onde estiverem, prisão de muro, prisão sem muro, com todas as suas lutas e as suas dificuldades. Senhor, cada irmão que vier na nossa mente, receba o nosso amor, o nosso carinho, em especial de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima e todas as egrégoras de luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, assim como nós perdoamos a todos que têm nos ofendido. Senhor, muito obrigado. Carinho grande a todos.